gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver sobre adição e subtração de números irracionais. Primeiramente, gente, existe uma propriedade na radiciação que permite somar ou subtrair raízes que são semelhantes, tá? Mas o que significa, uma raiz ser semelhante à outra? Significa que ela deve possuir o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, raiz de 7, certo? Raiz quadrada de 7. Ele é semelhante a 3 raiz de 7, tá? Por que eles são semelhantes? Eu tenho aqui o mesmo índice, tá? Quando eu não tenho índice nenhum, significa que isso aqui é raiz quadrada, né? Vale 2. Então, aqui o índice é 2 e aqui o índice também é 2. E eu tenho o mesmo radicando. Na primeira raiz o radicando é 7, na segunda raiz o radicando também é 7. Portanto, esses dois termos aqui, eles são semelhantes. Eu posso somá-los ou eu posso subtraí-los, tá? Então, vamos resolver alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, mais simples. Então, eu tenho aqui, raiz de 5 mais raiz de 5, certo? O que eu vou fazer? Quantas unidades da raiz de 5 eu tenho aqui? Uma unidade só, porque eu não tenho nenhum número na frente. Aqui é a mesma coisa, não tem nenhum número na frente, significa que eu tenho uma unidade só. Então, uma unidade mais uma unidade são 2 unidades de raiz de 5. Ok? Próximo exemplo, 7 raiz de 3 menos raiz de 3. Então, aqui no primeiro termo, eu tenho 7 unidades da raiz de 3. E aqui eu tenho uma unidade só. Então, eu vou fazer 7 menos 1. São 6 unidades de raiz de 3. Por enquanto está fácil, né? Agora, terceiro exemplo. Eu tenho aqui raiz de 45 mais 2 unidades da raiz de 5. Será que eu posso somar esses dois? Bem, gente, algumas vezes as raízes podem não parecer semelhantes, tá? Então, se eu olhar ali, raiz de 45 de um lado e do outro tem raiz de 5. Então, eu olhando assim, não parece que elas são semelhantes, tá? Mas para que eu identifique se realmente elas são semelhantes ou não, eu vou ter que fazer uma simplificação, tá? Fatorando a raiz maior em números primos. Depois que eu tiver ela simplificada, aí eu consigo ver se ela é semelhante ou não. Então, vamos fazer isso. Vou pegar aqui, a raiz maior, que é a raiz de 45. Então, eu pego o 45 e eu vou decompor ele em números primos. O primeiro número primo é o 2, porém 45 é ímpar, então eu não posso usar o 2 aqui para dividir. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Consigo dividir 45 por 3? Sim. 45 dividido por 3 é 15. Dá para usar o 3 mais uma vez aqui para dividir? Dá. Então, eu continuo. 15 dividido por 3 é 5. Dá para usar o 3 de novo aqui para dividir? Não dá. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Certo? Quando eu chego no 1, eu terminei de fatorar em números primos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou agrupar eles de acordo com o índice. No caso dessa raiz aqui, não tenho nenhum índice. Quando nenhum índice aparece, significa que ele é 2. Então, eu tenho que agrupar de 2 em 2. Quando eu vou fazer esse agrupamento, o 3 eu consigo juntar com o 3, vira 3 ao quadrado. E o 5 não tem ninguém para agrupar, então ele vai sozinho mesmo. Tá? O que eu fiz aqui então? Eu peguei o 45 e eu fatorei ele, eu transformei ele nessa multiplicação aqui, nessa potência e nessa multiplicação. Então, ao invés de escrever 45, eu vou escrever 3 ao quadrado vezes 5, tá? Essa multiplicação toda e essa potência, ela representa o mesmo valor aqui. Se eu for resolver isso, eu vou chegar nesse 45, tá? Então, é por isso que no lugar de um eu posso colocar o outro. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar minha raiz. No lugar do 45, eu vou colocar isso, 3 ao quadrado vezes 5. Então, gente, no lugar do 45, eu coloquei isso daqui tudo. Vou continuar a conta, mais
2, raiz de 5. O que vai acontecer aqui agora, ó? Como eu tenho uma potência e ela é o inverso da raiz, as duas se anulam, elas se cancelam, tá? Então, esse 2 ao quadrado cancela com essa raiz aqui. Então, esse 3, ele sai da raiz, ele vai ficar aqui fora, ó. O 5, como ele não tem potência para cancelar, ele continua dentro da raiz. Olha agora, ficou 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Agora, como eles são semelhantes, olha só, depois que eu simplifiquei, eu verifiquei que eles são semelhantes. Agora eu posso fazer a soma. Então aqui eu tenho 3 unidades da raiz de 5 e aqui eu tenho 2 unidades da raiz de 5. Então eu vou somar os dois. 3 mais 2, 5, raiz de 5. E aqui termina o nosso exemplo, ok? Então, gente, é isso. Por hoje é só. Acabou a videoaula de hoje. Eu espero que vocês estejam conseguindo resolver as atividades, tá? Não deixe de acompanhar as redes sociais da escola para saber tudo o que está acontecendo, né? Nesse período, as informações estão mudando constantemente, então é importante estar sempre de olho aí para ver o que está acontecendo na escola, tá? Então é isso. Até a próxima aula e tchau!